tarde foi boa. Abençoa, Senhor, os ofertantes, dizimistas, colocamos diante de Ti. Nunca faltou, nunca faltará. Te agradecemos pela vida do irmão e da irmã, que com alegria no coração, crê na Tua palavra e tem ofertado. Que o Senhor centuplique rapidamente, que o irmão possa contar a bênção depois, porque Tu és Deus maravilhoso, que provê. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém, glória a Deus, maravilha. Maravilha, nossa irmã Cássia, vamos para a palavra. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Quem está feliz com Jesus aí? Amém, graças a Deus. Esse último louvor veio bem de encontro com o que eu vou ministrar nessa tarde. Deus confirma, né? Através dos louvores. E vai ministrando no nosso coração, amém? Eu gostaria de convidar os irmãos primeiro para abrir no Salmo 119, versículo 1. Salmo 119, versículo 1. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por nós estarmos aqui na Tua casa. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar em nossos corações. A compensar por minha vida, Senhor. Faça a Sua vontade. Que eu diminua e que Tu cresças. Através da Tua palavra, em nome de Jesus. Salmo 119, 1. Começa assim. Como são felizes os íntegros. Eu estou lendo na versão transformadora, tá? Como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus preceitos e o buscam de todo o coração. Não praticam o mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregaste de seguir fielmente as tuas ordens. Meu grande desejo é que as minhas ações sempre reflitam teus decretos. Então não ficarei envergonhado quando meditarem todos os teus mandamentos. Eu te darei graça por viver corretamente, à medida que aprender dos teus justos estatutos. Obedecerei a teus decretos. Por favor, não desistas de mim. Como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor. Ensina-me os teus decretos. Recitei em voz alta todos os estatutos que nos destes. Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto com muitas riquezas. Meditarei em tuas ordens e refletirei sobre teus caminhos. Terei prazer em teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Trata o teu servo com bondade, para que eu viva e obedeça à tua palavra. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Amém, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Abra os nossos olhos nessa tarde, para que nós possamos desejar ver as maravilhas da tua lei e que nós tenhamos prazer de viver próximo de ti, cumprindo os teus mandamentos. É que nós dizemos e agradecemos nessa tarde, em nome de Jesus, e a igreja diga amém e graças a Deus. É tão bom, né? Quando o salmista fala, ele fez uma declaração de amor para Deus nesses versículos que eu li ali, né? E ele termina assim: abra meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Uma pessoa que escreve um salmo desse aqui, ela está muito desejando agradar o coração de Deus. Muito, 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 muito. E quando nós lemos a palavra, isso gera em nós esse mesmo desejo de agradar o coração de Deus.
E isso produz bons frutos em nossas vidas. Mas hoje, eu vou colocar em contraste, em oposição, a vida de um homem que foi separado para fazer a vontade de Deus e porque ele não conseguiu matar a vontade própria, ele começou a viver num caminho tão distante de Deus. Amém? Agora que vai entrar na palavra. Em Juízes 13, versículo 1. É uma passagem bem conhecida. E essa passagem hoje, Deus falava no meu entendimento assim, é um alerta para nós. Porque esse homem, ele já foi separado por Deus desde o ventre da mãe dele, Sansão. Ele foi separado por Deus desde o ventre da mãe dele para cumprir um propósito de Deus. E todo mundo conhece bem essa história, mas nós vamos passar devagarzinho por ela, por alguns pontos, para que nós possamos refletir. E quando a gente reflete, a gente tem condições de aprender com o erro das outras pessoas, a não fazer aquilo. Amém? O sábio não é aquele que aprende com os próprios erros. O sábio é aquele que vê o que a pessoa fez de errado, não vai apontar, não vai julgar, mas ele vai, opa, esse caminho eu não devo seguir. Amém? Então, hoje nós não vamos ver Sansão, nossa, porque Sansão fez aquilo outro, com olhar de julgamento. Nós vamos ver aquilo que ele fez e que nós não precisamos fazer e não devemos fazer. É uma história bem conhecida, então nós não teremos dificuldade de analisá-la. Juízes 13, 1, fala assim, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Já começa... Já é o tempo de juízes, né? Não tinha reis, então 40 anos na mão do filisteu. Aí começa assim. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E a sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. Então Deus já começa a trabalhar dentro de impossibilidades. 40 anos o povo sofrendo, e de repente, de um homem, de uma tribo, de uma mulher estéril, ele faz uma promessa. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher, ele disse, eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. E continuando no 4, fala assim, agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então, de algo improvável, de impossível, Deus faz uma promessa para aquela mulher, e ele já começa a falar, ó, ele já vai ser separado desde o ventre, com um propósito específico, que era de começar a libertar o povo de Israel. E esse voto de Nazireu, ele tem origem lá, no número 6, de 1 a 21, e eu vou falar basicamente, porque senão a palavra vai ficar muito estendida, não vai dar tempo de falar tudo, que basicamente era uma consagração. E ele tinha alguns deveres quando era consagrado para Nazireu. Era um voto que a pessoa poderia fazer, mas neste caso, o Senhor já decretou esse voto, ele já separou aquele homem para isso. Nem era já mais uma escolha dele, Deus tinha algo especial para a vida desse homem. E muitas vezes, isso acontece nas nossas vidas, Deus já tem nos separado para alguma missão nessa terra. Todos, nós somos chamados com uma vida de propósitos, fazer as coisas para o Senhor, para servir o Senhor, para que nós possamos resplandecer a face de Deus nesse lugar e mostrar quem é Deus através das nossas vidas. E ele
foi separado desde o ventre. Então, ele não poderia, a mãe dele, já começou com a mãe dele, olha que negócio sério, ela não poderia comer comida imunda, que era de alguns animais que não era permitido pelo povo judeu, pela lei antiga, bebida que vinha de uva fermentada, e não poderia tocar em cadáver. Eram 3 coisas principais que não poderia fazer, porque se fizesse, o que ia acontecer? Ele ia ter que ir lá, se ele fizesse uma dessas coisas, quebrava o voto, ele ia ter que se apresentar diante do sacerdote, fazer sacrifício. Então, não era uma coisa tão simples. E aquele homem cresceu, certo? E vamos continuar em Juízes 14, no versículo 1. Agora ele já cresceu, até então ele estava junto da mãe, a mãe educando, cuidando, zelando da educação dele. Assim somos nós em relação aos nossos filhos, igreja. Nós estamos zelando pelos nossos filhos, nós estamos ensinando como aquela mãe, aquele pai ensinou a Sansão. E nós precisamos crer que isso vai dar fruto, porque chega uma hora que ele começa a fazer escolhas. E aí, em oposição àquele salmo que eu abri no 119 falando, de tantas maravilhas que ele tinha prazer de estar na lei do Senhor, que cumprisse tudo que estava nos decretos, que ele ia meditar na palavra do Senhor, um jovem rapaz, com o voto dado por Deus de ser separado, cresce. E vamos ver o que acontece com ele aqui a partir do 14. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-a por mulher. Já começou errado. Sabe, esse jovem, ele não estava meditando na palavra do Senhor a um ponto de amar o Senhor e deixar as vontades dele de lado. Mas nossa, você tem que ser perfeito? Não. A palavra do Senhor, ela nos guarda ela nos guarda e nos santifica. Quando a gente vê logo em seguida que ele já cresce e ele já vai para uma terra distante, a terra onde está o inimigo, que é o filisteu, que estava dominando Israel durante 40 anos. Ele já tem uma postura de buscar, lá naquele lugar onde que é o povo inimigo, uma mulher para si. A gente já começa a ver atitudes que estão distantes de Deus. E é isso que eu quero falar nessa noite. Para a gente estar perto de Deus, as nossas atitudes, elas têm que estar parecidas e de acordo com a palavra de Deus. Não adianta você falar que ama o Senhor, que você busca o Senhor, que você é crente, que você vai na igreja, mas a tua boca diz uma coisa, mas a sua mão faz outra. Não adianta. E esse jovem rapaz, ele foi na terra do inimigo, viu uma mulher bonita e desejou. E falou para os pais: tome ela para mulher minha. Olha o pai, o que vai acontecer. No versículo 3, porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. É bom, né? Você vê alguma coisa, você quer, e você não para nem um minuto para perguntar se aquilo agrada a Deus. De cara a gente já vê que não agrada a Deus, porque ele quis uma mulher que era da terra dos inimigos, certo? E quando é alguma coisa assim que aparentemente parece que não tem nada a ver, né? Aqui eu estou fazendo um contrabalanço assim. Parece que não tem nada a ver,
não está totalmente descaradamente falando que é coisa do inimigo ou que não pertence, mas por isso que a gente tem que estar ruminando a palavra, porque se for alguma coisa que está mascarado, que foi de repente tirar você da presença de Deus, o próprio Deus vai apontar, vai mostrar, vai ser lâmpada para o seu pé, luz para o seu caminho, que é a palavra de Deus. Amém? Nós precisamos meditar. E esse homem foi, quero que ela, porque ela agrada meus olhos. Aí, no 4, fala assim, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então, nesse primeiro momento, mesmo o pai, sabendo que aquilo não era importante, era uma permissão de Deus. Até aqui, tudo bem. Os pais não concordaram, fizeram o papel deles, mas Deus estava permitindo isso acontecer. Versículo 5. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate. E chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Aí, o que a gente vê aqui? Ele foi lá, matou um leão, certo? E quando mata, ele toca em algo morto, cadáver. E ele poderia ter muito bem chegado ao pai e da mãe e contar para os pais, né? Aconteceu isso. Porque naquele momento que ele matou, ele tocou no cadáver. O voto de Nazireu dele já começou a ser violado. E ele ficou quietinho. E sabe o que acontece? Segredo. Segredo nas nossas vidas, que não pode ser trazido à luz, eles trazem grandes consequências. Nós sabemos o final da história, mas o erro de Sansão não começou lá quando cortou o cabelo dele, não. Começou lá no começo. Começar no começo, tá tudo no começo. Começou nessa ocasião, matando um leão. E ficou quietinho. Já viu quando você tem alguma coisa que você sabe que é contra a palavra de Deus, que você guarda só no seu coração? E olha, fique atento. Segredo na sua casa não é sinal de saúde familiar. Tanto de você para com seu marido, tanto de você para com seu filho. Porque ele sempre vai dar um jeitinho de sair para fora, de aparecer. E dependendo da hora que aparece, ele faz um estrago maior. Então, aqui, para os relacionamentos aqui, entre casais, entre os filhos, uma das coisas que trazem grandes segredos dentro das nossas vidas é o uso de celular e de redes sociais que precisa de acesso com senha. Então, é um aviso, é um alerta que o Senhor está dando hoje. Se você usa redes sociais, WhatsApp, amém, mas o seu celular dentro da sua casa tem que ter acesso livre. Se tem senha, o seu marido tem que saber, o seu filho tem que saber. Você tem que ter liberdade para acessar aquilo que está sendo visto dentro do celular. Se tiver alguma coisa fora disso, já está algo errado. Ah, não, mas, Cássia, é privacidade. Não. Privacidade para aqueles que são em famílias, que tem que ter algo em comum, não existe. Na minha opinião, não tem que existir. Todo mundo tem que ter acesso e a gente tem que ser livre. Não ficar carregando segredinhos, coisas ocultas, guardadinhas no cantinho, não. Em casa é assim. Samuel tem a senha do meu celular, do João tem o meu e vice-versa.
E não tem segredo. Não tem que ter segredo, gente. A família da gente é o nosso ponto de apoio, onde que tem são nossos amigos, é quem a gente mais confia. A família, você pode ver, às vezes você fala rude com um familiar seu, porque a sua válvula de escape, mas você não fala com um amigo. Então, para esses, você vai ter segredo? Né? E foi o que aconteceu. Ele já começou aqui, ó. Porém, lá no versículo 6, porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber que tinha feito. 7, e desceu e foi aquela mulher. E ela se agradou aos olhos de Sansão. Ele se apresentou, né? E depois de alguns dias voltou para tomá-la. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas mãos e foi andando e comendo com ele. E foi a seu pai e a sua mãe. E deu-lhes o mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomaram mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam a fazer. Continuou, tá vendo? Que o segredo foi só piorando as coisas, ele foi se afundando um pouquinho mais. Não satisfeito, depois de alguns dias, voltando para aquela terra, ele desviou do caminho normal e foi ver o leão morto. E novamente ele o quê? Tocou no leão morto e de uma coisa morta achou coisa doce. Isso me lembra muito pecado, né? Uma coisa que traz morte para a gente, mas muitas vezes ela apresenta, nossa, isso é bom, vai ser agradável para mim, vai satisfazer a minha carne. E ele se aprofundou mais um pouquinho. Está vendo? É um homem de Deus que vai ser usado por Deus, continua a história, nós vamos ver aqui, mas a primeira coisa que eu vejo em Sansão, que já começou errado, foi desobediência. Todos nós que desobedecemos os princípios do Senhor, a gente cava o próprio buraco para a gente se afundar. Aí, o pai e a mãe, eles desobedeceram o pai e a mãe, e foi algo muito que pesou sobre a vida deles. Amém? Continuando a história, vou fazer um resumo aqui até chegar no 14. Aí, como ia fazer a festa de casamento, que era comemorada durante 7 dias, trouxeram 30 rapazes para ser companheiro deles. E ele resolveu, achou bonito, isso aí ninguém vai acertar, fazer um enigma para eles. E falou assim, ó, se vocês adivinharem o enigma, vocês vão ganhar 30 lençóis e 30 vestes diferentes, um para cada um. Agora, se você não adivinhar, aí quem vai ganhar sou eu. Tá vendo? Já escondeu um segredo, desviou do caminho, tocou no leão de novo. Sabe aquela pessoa que faz um segredo e cada passo que ela vai dando vai só piorando o negócio? E depois, logo em seguida, ele se achou bom, orgulhoso, né? Ah, ninguém vai adivinhar isso. Ninguém vai adivinhar. E ele propôs o segredo lá no versículo 14 os companheiros lá. Então lhes disse, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. E sucedeu que ao 7º dia disseram a mulher de Sansão, persuade a teu marido para que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa do teu pai. Chamaste-nos aqui para nos apossardes do que é nosso, não é assim? Aí no 17 falou, a mulher falou, e chorou diante dele, a mulher, né?
E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. E sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Olha para você ver como que age, né? A ação do mal sobre a vida das pessoas. Aquele povo foi lá e ameaçou a mulher temeu e contou o segredo. Olha como a forma que o segredo achou para ser exposto. Pensa bem, gente, é um negócio muito sério. Esse homem estava cada vez mais distante do Senhor. Poderia, de certo, pai, a mãe criou ele lá na palavra, que o povo judeu tinha esse costume lá, de ensinar a palavra, mas parece que ficou tudo de lado. Assim acontece com nós. Nós precisamos vigiar, gente, porque a gente acaba de sair da igreja e, de repente, nós somos tentados ali fora, não passa nem 2 minutos. Mas quando a palavra de Deus ela é viva dentro de nós, é que nem José, a mulher de Potifar tentou agarrá-lo e ali, que ele correu longe de mim, de pecar contra o meu Senhor. A palavra precisa produzir isso dentro de nós. Ela precisa ser viva, gente. E ela só consegue ser viva dentro de nós quando nós meditamos, quando nós buscamos isso, quando nós desejamos e quando nós, de alguma forma, já provamos os efeitos da palavra na nossa vida. E eu tenho certeza que todos que estão aqui hoje na igreja, ou que de repente estão assistindo pelas mídias sociais, tenho certeza que já provou algo maravilhoso do que a palavra produz. E essa palavra hoje não é para quem não conhece ao Senhor Jesus, ele está falando para a igreja. É para nós, é para mim e para você que estamos caminhando com o Senhor. O desejo de amar ao Senhor e cumprir a tua palavra tem que ser maior. É isso que nos santifica. É isso que produz a vida do Espírito Santo em nós. Ela nos alerta e nos faz caminhar de acordo com a palavra. Amém, igreja? No 18. E disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce que o mel? E que coisa há mais forte que o leão? E ele lhes disse: se vós não lavrasses com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Isso aí ele falou meio em código. Se você não tivesse provocado a minha mulher e, tipo assim, tivesse obrigada ela a falar, ameaçando ela através de perigo de morte, ela jamais teria falado esse segredo. Mas, veja bem, se ele tivesse, desde o começo, não tivesse ficado preso nesse segredo, ele teria feito esse enigma e ele teria essa consequência? Não. Olha o que ele vai ter que fazer agora. Então, no 19, então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos Ascalonitas e matou dele 30 homens, e tomou as suas roupas, e deu as mudas de roupas aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se sua ira, e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, que antes o acompanhava. Está vendo o que aconteceu? Ficou mais sério o negócio. Teve que matar 30 homens. Tá certo que os ascalonitas ali, é da cidade de Ascalon, e eles eram da terra dos filisteus, tá? Mas, pensa bem, matou o leão, contasse para o pai, teria lá apresentado o sacrifício diante do sacerdote, começava tudo de novo, que ia zerar o voto nazareno dele, ia ter que começar de novo.
Mas ali, sabe, consertado. De repente, pesou no coração, porque se ele, a ponto de contar ao pai, é porque pesou no coração, não é verdade? Não adianta encobrir mentira, gente. Não adianta. Isso aí todo mundo que já conhece a palavra de Deus sabe que mentir não é bom e é por causa disso. O pai da mentira, quem é? O diabo. Então, ele vai dar um jeitinho de se trazer à tona e as consequências são mais graves. Certo, igreja? E aí, isso gerou morte. Teve que matar 30 pessoas. E ele estava com raiva, voltou para sua casa. E a mulher dele, que estava prometida para ele, que comemorou 7 dias as bodas, né? Que só faltava ele consumar o casamento, foi dado a um dos companheiros. É isso aí, ó. Você ganha de um lado, perde tudo do outro. E com dor ainda. Ganha com um pouquinho de graça, gostosinho, bonitinho, escondidinho. Perde tudo de uma forma terrível lá na frente. Esse é o preço do pecado. É a morte. Amém? Vamos passar para Juízes 15? Porque você está vendo que Sansão, ao invés, ele está nos degraus, né? Ao invés de ele estar subindo e buscando a presença de Deus, ele está o quê? Descendo. Nossa, mas por que será que Deus deixa essa história de Sansão aqui na Bíblia? Para a gente aprender. Para a gente ficar alerta. Para a gente ficar esperto. Amém? Em Juízes 15. E aconteceu depois de alguns dias que na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: entrarei na câmara da minha mulher, porém o pai dela não deixou entrar. E disse-lhe o seu pai: por certo pensava eu que de toda a desprezavas, de sorte que dei a teu companheiro, porém não é a sua irmã mais nova, mais formosa que ela, toma-a em seu lugar. Olha para você ver. Perdeu, saiu fugido, quando voltou, recebeu a notícia. Nem sabia que a mulher dele já estava com outro. Aí o pai, para consertar, disse: não, pega a irmã mais nova, ela é mais bonita. Ah, Sansão. Imagina, gente. A ira do homem já tinha matado os 30 rapazes lá da cidade de Asquelon. E aí, continuando o negócio. O declínio estava bonito, né? Então, aí, que Sansão fez? Ele pegou 300 raposas, colocou fogo na cauda da raposa. Quem já viu essa história aí de Sansão? Já? Ele pôs fogo no raso de 300 raposas, e não era época de colheita lá dos filisteus? Estava todos os molhos separados assim. Ele jogou lá na seara as raposas, incendiou tudo. Aí o negócio ficou feio. Porque aí a consequência dos atos de Sansão não veio mais só para a vida dele. Veio para todo o povo de Judá. E os filisteus bateram a porta lá, de onde estava o Sansão, para tomar satisfação. Aí sabe o que eles fizeram? Eles disseram: quem que fez isso? Que queimou nossa seara, né? Aí foram contar para ele: foi Sansão. Sabe por que ele fez isso? Por causa da mulher dele, que o sogro não passou a mulher dele para outro companheiro dele. Assim, é? Aí foram atrás de Sansão. Aí nisso que aconteceu? Lá no versículo 14. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Ah, tá, esqueci de contar um pedacinho. Aí, eles foram, só que a nação de Judá foi atrás o povo de Judá foi atrás de Sansão, falando assim: ó, vocês vão pegar agora, vou precisar entregar vocês. Aí eles disseram: nós vamos amarrar você, Sansão, para entregar para os filisteus. Aí o filisteu assim: ó, prometa pelo menos que vocês não vão me matar.
Aí eles prometeram e amarraram Sansão com as cordas um pouquinho mais frouxas. Entregaram os filisteus. Aí que chega no versículo 14. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém, o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele. E as cordas que eles tinham nos braços se desfizeram de suas mãos. E achou uma queixada fresca de jumento, estendeu a sua mão e a tomou e feriu com ela 1000 homens. As consequências aumentaram. Amém? Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, montões sobre montões. Com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. E ele está no poder, né? Deus usa, gente. Independente da falha de Sansão, Deus usou. Ele pega as coisas que, de repente, que não está muito boa em você, deixa de lado. Não quer dizer que ele está se agradando de você. Porque uma coisa é quando você agrada o coração de Deus. E uma coisa é quando Deus usa você, mesmo não agradando o coração dele. E essa era a situação de Sansão. Ele estava sendo usado por Deus, estava atacando o inimigo, mas toda vez que ele estava usando o poder de Deus, ele estava usando para benefício próprio. E as coisas de Deus, a gente não deve fazer isso. Sansão, toda vez que ele utilizou o poder dele, foi para em benefício próprio. E isso não agrada o coração de Deus. Porque os dons que Deus dá para a gente é o quê? Para a edificação da igreja. Era os dons que Deus estava dando para Sansão ali é para ajudar o povo a ser liberto de Israel. Mas toda vez que ele estava usando era para consertar caquinha que ele fez. Coisa errada que ele fez. Não é verdade? Então, fica complicado. No final, você vai ficar tão enrolado na coisa assim, que tudo bem, matou um inimigo do povo judeu, mas porque estava resolvendo um problema particular dele. Está vendo? O negócio ficou meio esquisito, né? No 17, e aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada em sua mão e achou um lugar, e chamou aquele lugar de Ramate-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor. Aí, depois de tanta luta, ele ficou cansado. E mesmo assim, ele clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste essa grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos? 19. Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada e saiu dela água, e bebeu, e recobrou o seu espírito, e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar, a fonte do que clama, que está em Leí até os dias de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Sério, né, gente? Aí ele clamou, porque ele estava fraco, cansado de tanto lutar. E Deus ainda mandou a providência. É um negócio estranho, né? Que é uma pessoa que está indo para o lado pessoal cada vez mais fundo, mas, ao mesmo tempo, Deus está permitindo ele estar vivo. Mas só que isso é muito sério brincar com as coisas de Deus, gente. É muito sério. A gente não pode estar aqui hoje levantando a mão, adorando o Senhor, e o nosso coração leve no outro dia para fazer as coisas que desagradam a Deus. Deus, ele é longâmino. Ele está sempre disposto a perdoar. Mas chega um dia que vem a sentença. E as coisas podem não ficar boas. Então, um alerta para nós. Vamos vigiar. A palavra diz para a gente vigiar e orar. Mas primeiro a gente vigia. Vigia o quê? As coisas que estão à nossa volta que podem nos influenciar. As coisas que nos quer declaradamente tirar da presença de Deus. E o Espírito Santo sempre tem um sininho, que ele toca quando aquilo lá não está de acordo com a vontade de Deus. Amém? Juízes 16, continua a história de Sansão.
Agora é a parte mais conhecida. Você está vendo que a violação de Sansão não foi só quando cortou o cabelo, ela começou antes, através da desobediência dele, e usar o poder que Deus estava dando para livrá-lo das encrencas. E aí, o último golpe é aqui em Juízes 16, que é a parte que é mais conhecida da palavra, né? Ele tinha um problema sério com as mulheres. Sabe, o ponto fraco dele eram as mulheres. Mas tem tantos outros pontos fracos em nossas vidas que, se a gente não vigiar, vai ser tipo a fraqueza de Sansão. É isso que vai nos tirar da presença de Deus. E Sansão, mais uma vez, ele foi lá em Juízes 16:1. Ainda não é Dalila, tá, gente? Ó, teve mais uma antes, ó. E foi Sansão a Gaze e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Aí que eles fizeram? Ó, cercaram-no e toda a noite lhe puseram os espias às portas da cidade. Porém, toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, não o mataremos. Aí de Sansão de novo, ó, fez a arte de novo e o que ele fez? Ó. Porém, Sansão deitou-se até meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com as trancas as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte a Hebrom. Está vendo? Mais uma vez. Foi lá, mostrou a força, tirou os portas da cidade e foi lá para o monte. Depois, aí agora que chega a história de Dalila. Olha, depois de tanta coisa, tantos passinhos errados que ele está cada vez mais distanciando de Deus. É que nem o pastor fala que, às vezes, o caminho estava aqui para ele seguir. Ele começou a seguir. Um pouquinho que ele desviou para cá, ó, o destino foi outro. Não seguiu mais reto. O pastor sempre fala isso aqui, já vi o pastor pregando. Desviou a rota dele. Está vendo que ele já está tão distante ali, ó. Depois disso aconteceu, lá no 4, depois disso aconteceu que se afeiçoou a mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos, cada um de nós, 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, te peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te afligir. Aí ele falou 3 vezes as formas enganosamente para ela de como ele poderia ser preso e como ele perderia as forças, né? E ela foi enganada. Só que aí, lá no versículo 15, ela fala assim: então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e amolestando-o, a sua alma, ele se angustiou até a morte. No 17, descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca passou navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enriqueceria, e seria como qualquer outro homem. Está vendo? Outra coisa que ele fez de errado: ele confiou em pessoas erradas. Lá na mulher, ele decifrou o enigma para ela, de tanto que ela o falou na cabeça dele. Aí ele foi lá e cedeu. A mesma coisa com Dalila. Confiou em pessoas erradas. Sabe? Ele gostou de pessoa errada, Dalila ali, amou, e ela preparou uma armadilha dele. No 18 fala assim:
Vendo, pois, Dalila que já lhe descobria todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram até com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então, ela foi atacada final. Agora ela já sabia e ela ia entregar o ouro para os bandidos, como diz a expressão. 19. Então ela fez-o dormir sobre seus joelhos e chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Tentou, usou o poder de Deus do jeito que queria, até que chegou a conta para ele pagar. 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Até que ele perdeu as forças, foi enganado, entregou. Ele ainda achava que seria do mesmo jeito. Muito triste isso, né, gente? 21. Então os filisteus pegaram dele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram descer a Gaza, amarrando com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho do cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrar, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo-o, o povo louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e é o que destruía a nossa terra, e é o que multiplicava os nossos mortos. 25. E sucedeu que, alegrando-se-lhe os corações, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Olha para você ver. Aí aquele homem que era tão poderoso, usado por Deus, a primeira coisa que o inimigo fez foi o quê? Tirar a visão. E a visão no mundo espiritual é a gente ficar sem conhecimento daquilo que Deus tem para nós, ou a gente ficar desmotivados dos propósitos de Deus para as nossas vidas. A primeira coisa que o inimigo vem para nos enfraquecer é tipo assim, ó, na nossa mente, para falar assim para você, ó, você não tem mais condições de fazer. Olha tudo que você fez. Aí ele começa a acusar. Olha tudo que você fez. Você acha que tem perdão para você aí? Tira a visão, deixa cego. E aí o inimigo começa a zombar de você também. Ele te acusa e te zomba. Ah, para você não tem mais jeito. Aí você já está lá no fundo do poço e já estão quase te enterrando mesmo. Jogando terra em cima de você, zombando a sua cara. É isso que ele faz. Quando a gente fica distante do Senhor, que nem aquele louvor: distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Olha, você vê, distante de Deus ele estava, cego, o povo brincando com ele, ele virou uma piada. Aquele que era temido, que era grande nas coisas de Deus, que matava os inimigos, que o Espírito Santo se apossava dele, virou piada. E aí, sabe o que ele falou? No 26, então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que encoste a elas. Até para ser guiado, ele dependia de uma mão inimiga. Mas aí, tudo bem, mesmo nas falhas, nas limitações,
ele vai voltar a clamar ao Senhor. O cabelo dele está voltando a crescer. Ele está quietinho lá, sendo humilhado. Mas chega no 27. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E abraçou-se, pois, Sansão, com as 2 colunas no meio, do meio, em que sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, e com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com toda a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Então, Deus ainda, mesmo não se agradando de tudo que Sansão fez, ouviu a oração dele e permitiu ele ter força mais uma vez. E ele mesmo na hora de morrer, ele falou assim: para que eu me vingue por causa dos meus 2 olhos. Não era para fazer justiça ao povo de Israel, ao povo de Judá. Não era. A gente vê ali que ele estava com espírito de vingança. Deus usou, matou muitos filisteus, mais na morte dele do que em vida. Cumpriu o propósito de Deus, porque Deus, ele usa quem ele quer. Mas dá um sentimentozinho assim, não vou julgar, porque isso aí agora é com Deus, mas dá um sentimento de frustração quando a gente vê essa história. Porque aqui não tem como contar como seria a versão de Sansão se tivesse obedecido. Porque ele já fez uma escolha. A Bíblia diz assim, ó: eis que põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida para que vivas. E a gente só pode viver quando nós estamos juntinhos de Deus, como está na meditação daquele salmo, lá no começo que nós meditamos, 119. Pois se vocês leem em casa, a parte maior foi o contraste de Sansão decaindo, para a gente aprender a não seguir esses passos. Mas a parte mais linda, mais apaixonante, foi lá no começo do Salmo 119. O Salmo 119, todo ele é maravilhoso. Mas eu peguei uma partinha dele para a gente começar a dar uma introdução aqui. Amém? Que vocês levem essa palavra no coração, guarde, sabe? E medite na palavra de noite, não se aparte dela. Sabe? Esforce e tenha de bom ânimo, porque o Senhor é contigo nessa caminhada enquanto nós vivemos aqui na terra. Amém? As palmas louvem o Senhor nessa tarde, para Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Glória a Deus. Maravilha. Santo é o nome do Senhor. Recebeu a palavra? Amém? Aleluia. Recebeu a palavra? Glória a Deus. Maravilha, né, irmãos? Santo é o nome do Senhor. Graças a Deus. Digno de toda a honra e toda a glória. Então, um aviso aqui. Não é muito bom, não, mas a gente tem que dar. Pede para os irmãos descer no salão de baixo para comer uma canjiquinha 0800. Fez. É notícia boa, sim ou não? Depende, né? Quem gostar. Maravilha, glória a Deus. Recebe essa palavra aí. Chama aqui o Célio. Você quer, Célio? O Célio quer agradecer aí por uma coisa que aconteceu na vida dele também. A gente vai estar terminando aqui em oração. Glória a Deus.
Maravilha. Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu comentei com o pastor aqui que eu não ia dar nem um minuto, porque eu sou meio tímido. Vou ser sincero. Mas eu falo para a igreja, se fizer voto para Deus, é bom que pague. Votou um voto, fez uma, como se diz, fez uma promessa, está escrito na Bíblia, isso eu não marquei na cabeça onde está escrito, mas está escrito lá, se votar um voto para Deus, e se Deus cumpriu aquilo que você pediu, você paga. E eu estou aqui hoje, eu fiz um voto para Deus há 23 dias atrás. Eu não vou entrar em detalhe, mas 23 dias chorando, clamando a Deus, mas Ele cumpriu. É coisa pessoal minha, mas clamando, e eu falei para Deus, Senhor, se o Senhor me ajudar nessa parte, que eu vou lutar contra a vergonha, e vou subir lá em cima, lá vou pedir para o pastor e vou pagar esse voto. Então eu estou aqui pagando esse voto hoje para me ficar livre com Deus, para me ter saldo com Ele, certo? Então eu agradeço a oportunidade do pastor, da igreja, agradeço a oportunidade e cumprimento de novo a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Recebeu a palavra também nessa tarde? Amém? Aleluia. Sansão foi indo daqui, foi indo dali, foi indo daqui, foi indo ali, até que, caiu de vez. Só misericórdia, né, irmãos? É um segredinho daqui, um segredinho dali. Celular que não pode olhar. Complicado, hein? O Facebook, não sei o quê. É só Deus para ter misericórdia. Se você quiser que a igreja ore por você, você vem nessa tarde. Pastor, ore por mim, ore por nós. Se quiser vir na frente aqui, vamos estar orando por você e terminando o culto agora. Se você quiser que a igreja ore pela tua vida, vem aqui à frente. Nós vamos estar orando por você e encerrando esse culto, que daqui a pouco tem mais 19 horas, começa outro culto. Então, se você quiser que a igreja ore por você, dá um passinho à frente. A igreja, glória a Deus. Senhor, nós oramos por cada irmão, por cada irmã. Oramos por Noêmia, que está enlutada, que o Senhor possa fortalecer a casa, a família. Oramos pela vida dela, pela família, que o Senhor possa abençoar, fortalecer, que o teu Espírito ilumine ali com muita graça. Oramos também aqui por esta casa, que o Senhor abençoe, em nome de Jesus. Abençoa poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Faz uma grande cura, Senhor. Uma grande obra, em nome de Jesus. Uma grande cura. Uma bênção do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa mão do Senhor esteja nessa casa, nessa vida. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Abençoa, Pai, da vitória. Essa casa, essa família. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração.
Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, as trombetas vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus e entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus e entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Creio no poder. Glória a Deus, ótima semana para a igreja. O Senhor te guarde, o Senhor te proteja, abençoe. Ótima semana, o Espírito Santo te conduza. Glória a Deus, glória a Deus. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos. Todos digam amém. E todos digam amém. Com alegria, todos digam amém. Cumprimento o seu